Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre o Fordismo. Então, o que foi o Fordismo? Fordismo, assim como o Taylorismo, é um sistema de produção industrial, de produção em massa, que foi idealizado por Henry Ford. Quem foi Henry Ford? Henry Ford foi um empresário norte-americano que detinha a propriedade da linha de automóveis Ford, a Ford T. Então, o Fordismo foi idealizado por esse norte-americano Henry Ford, dono da linha de automóveis Ford T. O que o Ford queria? O Ford queria produção em massa, ele queria fazer uma produção em massa. Assim, ele queria produzir cada vez mais em menos tempo e seus produtos custariam menos. Então, Ford queria fazer uma produção em massa. Para isso, ele iria produzir mais em menos tempo e com isso os produtos também custariam menos. Ford queria que todos possuíssem os automóveis da Ford T. Então, para isso, Ford estabeleceu uma linha de montagem automatizada. Ford que vai introduzir a esteira mecânica, que nós vimos no filme Charlie Chaplin, dos tempos modernos, que o trabalhador trabalhará conforme o ritmo da esteira rolante. Então, a esteira rolante que dará o ritmo ao trabalho e ao trabalhador. E esse ritmo será acelerado, ou seja, vai confundir-se a máquina com o trabalho, com o trabalhador. E o trabalhador vai produzir conforme o ritmo da máquina, que será sempre acelerado. Então, Ford percebeu que com isso, com a esteira rolante, os trabalhadores não precisavam se locomover até o seu objeto de trabalho. Seu objeto de trabalho que vinha até o trabalhador e com isso ele produzia cada vez mais, num ritmo acelerado. Como que era então essa esteira rolante? Os trabalhadores ficavam fixos, ficavam parados, onde a esteira rolante que levava os produtos até ele. E como eu disse, os trabalhadores assim, os produtos vindo até ele para que eles pudessem trabalhar, eles trabalhariam cada vez mais, eles produziriam cada vez mais. Então, Ford trouxe para dentro das indústrias a divisão de tarefas. Assim como nós vimos no Taylorismo, Fordismo também vai trabalhar com essa ideia de divisão de tarefas, mais a esteira rolante, a esteira mecânica. Como nós vimos nessa chart, que diz assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o trabalhador está há 30 anos fazendo sempre a mesma função, sempre a mesma tarefa. Então, a Ford também trouxe a ideia de divisão de tarefas. O trabalhador não precisa conhecer o todo, tanto é que esse trabalhador passa 30 anos fazendo a mesma tarefa, a mesma função, e após 30 anos, quando ele se aposentar, ele vai querer descobrir o que ele está ajudando a montar, o que ele está ajudando a produzir, ou seja, devido a essa intensa divisão de tarefas. Então, ele vai passar 30 anos fazendo sempre a mesma atividade, a mesma tarefa. E o trabalhador não conhece o todo, O trabalhador vai apenas fazer a sua função, a sua única função. O trabalhador, então, vai se especializar em uma única tarefa, em uma única função. Se é de parafusar, ele vai só parafusar. Se é de soldar, ele só vai soldar. E com isso vai aumentar a produtividade. Ou seja, ele vai se tornar um especialista na sua tarefa, na sua única tarefa. Então,
Ford queria fazer a produção em massa para o consumo em massa. E para isso, Ford defendia que os trabalhadores tivessem salários maiores, né? Na época de Ford, os trabalhadores começavam a ganhar uma quantia que eles nunca ganhavam antes. Isso vai fazer com que, como a produção é em massa, o consumo precisa ser em massa. E como que os trabalhadores vão conseguir consumir, sendo que se eles não têm trabalho altos, salários altos. Então Ford queria que os trabalhadores conseguissem comprar os produtos que eles estavam produzindo, que no caso é esse modelo de carro que é o Ford T. Ford queria que todos pudessem comprar e consumir o seu carro da Ford T. Nós vamos ver agora as diferenças do Taylorismo e do Fordismo. O Taylorismo vai fazer a separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos, ou seja, no Taylorismo que vai surgir a função de gerente, né, a função de supervisor, e aí vai ter aquela divisão e subdivisão de tarefas. Os trabalhadores vão ficar abaixo, no topo, fazendo a sua única tarefa, né? Já no Fordismo também vai haver dessa forma, mas também vai ter a produção em massa e o consumo em massa, né? O Ford, com a introdução da esteira rolante, os trabalhadores vão conseguir produzir cada vez mais. E com isso, com o aumento dos salários, também vai ter o consumo em massa. O Taylorismo vai ter a racionalização da produção, ou seja, subdivisão de tarefas, né? E a racionalização do trabalho. Taylor, né, que desenvolveu o Taylorismo, percebeu que os trabalhadores faziam movimentos desnecessários, movimentos supérfluos que faziam com que o trabalhador gastasse muito tempo para exercer uma atividade, para exercer uma função. Já o Fordismo vai ter extrema especialização do trabalho, né? Quem vai fazer aquela atividade vai se tornar um especialista e vai fazer essa atividade, só essa atividade, passando 30 anos. No Taylorismo vai ter o controle do tempo, né? Fazendo com que o trabalhador produza cada vez mais em menos tempo. O Fordismo vai ter a linha de produção, linha de padronização da produção, ou seja, vai produzir os produtos em série, os produtos iguais. A produção será em massa para o consumo em massa. O Taylorismo vai ter estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Para isso, vai utilizar da cronometragem, né, do cronômetro, fazendo com que o trabalhador conseguisse produzir cada vez mais em menos tempo. Já no Fordismo vai ter a linha de montagem, né, que vai se dar através da esteira mecânica. Mais algumas características do Taylorismo e do Fordismo. No Taylorismo vai ter o aumento da produtividade, dos salários e dos lucros, né? Ao aumento da produtividade, produzir cada vez mais em menos tempo, né? Dos salários incentiva que o trabalhador receba pela sua produção e com isso vai gerar o lucro. No Fordismo vai haver a produção em grande escala, né? A produção em massa. No Taylorismo vai ter a divisão de tarefas menores, né? Divisão e subdivisão de tarefas. No Taylorismo também o funcionário vai ganhar de acordo com o que produzia. Vai ter grande subordinação do gerente, do supervisor, e o trabalho era cronometrado. Já no Fordismo vai haver produção em grande escala, que será a produção em massa, a padronização da fabricação, né? Os produtos serão padronizados, serão os carros iguais, né? Com a mesma cor, com o mesmo estilo. Vai ter a linha de montagem através da esteira mecânica. O ritmo de trabalho será mais dinâmico. O trabalhador vai trabalhar de acordo com o ritmo da esteira.
Tanto é que no filme Charlie Chaplin, se aumentar o ritmo da esteira, o trabalhador vai ter que aumentar o seu ritmo de trabalho, vai ter divisão de tarefas pequenas e a redução dos custos para que os trabalhadores conseguissem consumir também. Então, nós vimos aqui que o Fordismo foi criado, então, pelo empresário norte-americano Henry Ford. Henry Ford, ele era proprietário da linha de automóveis da Ford, Ford T. O Henry Ford queria com que os trabalhadores produzissem em massa e os produtos custariam menos. E ele vai introduzir a esteira rolante para a linha de montagem. E aí o ritmo do trabalho, vai ser guiado pela esteira. E com isso o trabalhador terá um ritmo de trabalho acelerado. Os trabalhadores ficavam fixos e a esteira rolante que levava os produtos até ele para que eles pudessem trabalhar. E vai ter então também a divisão das tarefas, ou seja, o trabalhador vai se tornar um especialista e com isso vai aumentar a produtividade. Então a produção será em massa para o consumo em massa e os salários serão maiores para que os trabalhadores conseguissem também consumir aquilo que eles estavam produzindo. Então nós vimos que as diferenças entre o Fordismo e o Taylorismo são alguns detalhes, E aí o Fordismo vai ter sim a linha de montagem através da esteira rolante, da esteira mecânica. Já o Taylorismo vai utilizar mais do cronômetro, mais da subordinação, mais do gerente que vai estar lá vigiando o trabalho dos trabalhadores. Com o Fordismo, a esteira mecânica vai fazer com que os trabalhadores trabalhassem no ritmo da máquina, ou seja, em ritmo acelerado. Na próxima aula nós iremos fazer mais algumas questões sobre o Fordismo e o Taylorismo. Até a próxima aula.